Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula e hoje nós vamos estudar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram da Batalha das Doninhas, né? A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi vergonhosa. Mas eis que vem a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai lá de novo dar o ar da sua graça, né? A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Em 1941, os japoneses, que eram aliados dos alemães, bombardearam a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Havaí. Com isso, os Estados Unidos entraram na guerra e eles lutaram ao lado da Inglaterra, da França e da União Soviética contra a Alemanha, Itália e Japão. Então, a guerra, de um lado, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, do outro lado, Alemanha, Itália e Japão. Beleza? Quase, mas quase mesmo que o Brasil entrou na guerra para lutar ao lado da Alemanha. Imagina aí. Pois, como nós já estudamos, Getúlio Vargas era assim com Hitler, né? Ele tinha afinidades com Hitler e também com Mussolini, que lutava ao lado de Hitler. Foi graças ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que o Brasil não entrou na guerra ao lado da Alemanha. Por quê? Porque ele ofereceu um grande empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. E foi por causa desse empréstimo do presidente Roosevelt para o presidente Vargas que o Brasil mudou de lado na guerra. Então, em 16 de julho de 1944, a FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras, desembarcou lá no porto de Nápoles e começou então, entrou então na guerra. A FEB ela conseguiu uma série de vitórias importantes para o Brasil na guerra. E em 1945 conseguiu até render a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Então, foram vitórias importantes na guerra que foram conquistadas pela FEB, Força Expedicionária Brasileira. Mas o grande feito da participação do Brasil na guerra foi a influência das ideias democráticas. Vocês, como estão vendo, o Brasil lutava ao lado de países que eram considerados democráticos contra países considerados totalitários. Sendo que o Brasil vivia sob um regime totalitário, ditatorial. Então, o presidente Vargas começou a sofrer pressão. Como é que o Brasil, num regime ditatorial e autoritário, lutava ao lado de países que defendiam a democracia? Então, com isso, o próprio Getúlio Vargas ele deu início a um processo de redemocratização no Brasil, convocando eleições presidenciais que aconteceriam em 1944. E, além disso, ele libertou vários presos políticos, como Luiz Carlos Prestes, que nós estudamos na última videoaula e vocês devem lembrar. Nessa eleição presidencial, venceu o candidato Eurico Gaspar Dutra, foi eleito presidente do Brasil. E nessa eleição, Getúlio Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Certo? Para ajudar vocês a aprofundarem nessa história, vocês vão fazer as atividades das páginas 29 e 30 do livro. É a hora de estudo. Vocês façam as atividades, tira foto e mandem para mim. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.